Não, Ana, não pode passar álcool no tênis. Jesus Não amado! pode. Hoje vai ser eu, Jéssica, eu sou professora de biologia. Eu também sou do Residência. Vocês conhecem alguns residentes aí, só que eu trabalho em outra escola. E a Maria Alice, ela também é professora de biologia. E tem muita gente também, tem outras meninas que vocês vão conhecer nos próximos dias, que são da enfermagem, da terapia ocupacional, desculpa. E aí, a gente chama de Brosase porque o nome é muito grande do projeto, é Abordando o Corpo Humano para a Promoção de Saúde Sexual, e aí a gente encurtou ele para ficar mais íntimo. Esse aqui é a nossa logo. E aí a programação, só lembrando dos outros dias, porque vai ser em horários diferentes. Então, hoje é às 3, amanhã vai ser às 19, que vai ser sobre métodos contraceptíveis. Sexta-feira vai ser também às 19 horas da noite, que vai ser sobre infecções sexualmente transmissíveis. E no sábado vai ser de manhã, né? Sábado letivo de vocês às 9 horas. E aí ele vai ser um pouco diferente, porque hoje e esses dias da semana a gente vai dar uma aula um pouco mais expositiva. A gente vai tentar sempre deixar um espaço para vocês participarem, mas vai ser um pouco mais expositiva. No sábado, a gente espera que vocês possam contribuir no link que a gente vai mandar no final, com dúvidas, assuntos interessantes que vocês gostariam que fossem abordados, interesses mesmo. Só para saber, tem lista de presença? Tem sim. Ô, Lidiane, você pode colocar pra gente no chat, para eles poderem já preencherem? Acho que... E, gente, estão me ouvindo? Uhum, sim. Eu vou mandar mais tarde, porque a lista pergunta sobre a palestra, umas coisinhas, e aí acho que para a gente ter um feedback certo, tem que ter pelo menos um pouquinho da palestra. Não. Beleza, então. Tá bom? Uhum. Então vai ter lista de presença, até porque uma outra parte, né, que eu ia falar posteriormente, dos 3 pontos, que vocês já sabem que vai valer 3 pontos nas matérias de ciência e natureza, então biologia, física e química, vai ter um pontinho extra para cada dia que vocês participarem durante o dia de semana. E aí, então, no final, a gente vai mandar essa lista de presença para vocês preencherem. Tem algumas perguntinhas também sobre o que vocês acharam do dia, se vocês gostarem de participar de novo, mas aí vocês vão ver. Então, voltando a falar sobre o sábado, ele vai ser mais voltado para a gente ter uma conversa, né? Então, a gente vai ter mais para tirar dúvida e conversar com vocês. Então, no finalzinho, eu vou mostrar para vocês o Padlet, que ele é anônimo, e aí a gente gostaria muito que vocês pudessem contribuir lá para a gente poder direcionar melhor. E assim também, né, atiçar o que exatamente vocês querem saber. E aí a gente vai começar agora falando sobre o que a gente vai ver hoje em si. A gente vai iniciar um momento para saber o que vocês acham que é educação sexual. Depois a gente vai falar sobre o primeiro momento de diferenciação entre o sexo feminino e o sexo masculino. Depois a gente vai entrar mais na parte anatômica do sistema genital masculino e o feminino. E aí, Maria Alice, se você quiser puxar essa parte. Ok. Boa tarde, alunos. Boa tarde aos professores, não sei se tem algum professor presente. Bom, a Jéssica já falou, meu nome é Maria Alice. Oi, eu estou aqui, boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui na escola. Olha, que bom. Eu sou professora de biologia, da rede estadual também. Eu terminei o mestrado há pouco tempo na UFMG, e é por isso que eu me envolvi com o projeto de extensão de educação sexual. Dou aula no ensino fundamental e médio, e a gente vai falar um pouquinho do que é educação sexual, só para fazer um... esqueci a palavra. Mas, enfim, eu queria primeiro saber se tem algum aluno que gostaria de participar, o que vocês entendem, o que vocês acham que é a educação sexual. Alguém gostaria de falar, participar?
Eu Sim? acho que deve ser na hora de fazer. Na hora de fazer bebê, eu não sei nada pra falar. Acho que deve Como? ser isso. Não ouvi, Vitor. Fala um pouco mais alto, por Na gentileza. hora de se prevenir, na hora de ter filho. Isso, envolve prevenção, né, de infecções sexualmente transmissíveis. Mais alguém gostaria de falar? Eu acho que também abrange uma parte da gente conhecer o nosso próprio corpo, né? Porque às vezes a gente Isso, vive a vida inteira e não sabe para que serve cada coisa, etc. verdade, exatamente. Saúde, o Marcos colocou aí no chat. Mais alguém? Então vamos prosseguir. Eu coloquei essa figura aqui, né, de duas crianças olhando, né, a parte genital, porque geralmente quem tem criança sabe que já a partir de bem pequenininha elas já começam a ver a diferença, né? Por que eu tenho isso? Por que minha irmã tem aquilo outro, né? Então é uma dúvida que desde pequeno já vem na cabeça do indivíduo, vamos dizer assim. Ô, Jéssica, passa, por gentileza, o slide. Então, se a gente for pensar assim, a definição, basicamente, é toda ação de ensino-aprendizagem sobre sexualidade humana. E eu coloquei essa figura aí, esse esquema, só para explicar para vocês que a educação sexual ela é desenvolvida em várias esferas do nosso cotidiano. Né? Ela é uma parte, ela é feita na escola, de forma intencional, igual a gente está fazendo agora, mas ela também ela é desenvolvida pela família, que às vezes sem perceber, desde pequena, a mãe fala assim, olha, essa roupa é de menina, essa roupa é de menino. Ah, a menina não faz assim, menino não faz assado. Isso tudo, mesmo que a família não perceba, já é um tipo de educação sexual, porque vai imprimindo os valores daquela família, daquela comunidade na criança, né? Os amigos também, né? Os colegas conversam sobre sexualidade, sobre sexo, né? Que a sexualidade é muito mais abrangente que o sexo em si, né? E a gente também é influenciado pelas mídias, pela literatura, de maneira geral, tá? Então, assim, essa educação sexual que a gente, né, vai trabalhar aqui é que a gente fala que para promover a saúde sexual, para que o indivíduo o jovem conheça o seu corpo, conheça as formas de prevenção, de gravidez, de doença, para que ele tenha, né, uma saúde sexual consciente mesmo, tá bom? Pode passar, Jéssica. Aí eu vou. Ô, gente, eu falo um pouco rápido às vezes. Caso vocês não entendam, por favor, me avisem. Mas, então, eu vou falar um pouco sobre qual que é o primeiro momento específico, então, que tem essa diferenciação, né? Para um corpo feminino, ou corpo com genitália feminina, e um corpo com genitália masculina. Essa imagem aqui eu trouxe que é durante a embriogênese, então, depois que tem a fecundação, que tem um encontro entre o espermatozoide e o óvulo, e aí vai começando a se desenvolver o feto, né? Vai começando as células sendo desenvolvidas. Ele se encontra em um momento que ele é indiferenciado. Todos os sistemas que estão lá dentro na embriogênese, eles são sistemas indiferenciados. E o sistema reprodutor, ele também, por volta da 10ª semana, mais ou menos, ele começa a se diferenciar. Aqui a gente pode ver que seria uma representação de como que seria a gônada. Então, a gônada é o local onde que eventualmente vai se transformar em testículo ou o ovário, e ele que vai ser o principal prepulsor para ter, então, a diferenciação entre corpo feminino e corpo masculino. Aqui é uma outra imagem que eu vou retornar ele posteriormente, mas perguntando assim inicialmente para vocês, o que vocês acham que é o fator entre nós que determina, então, um corpo masculino e um corpo feminino? Inicialmente, assim, quando a gente ainda está na fase embrionária. Professora, você poderia repetir? Na fase embrionária, qual que seria o fator que determina se o corpo vai ser feminino ou o corpo vai ser masculino? Que a fase embrionária é quando isso. Aí o pessoal está respondendo aqui No chat. os cromossomos. Exatamente.
E aí tem os nossos cromossomos, então, sexuais, que o XX ou o XY. E eles que, durante essa fase, que se tem um cromossomo X, ele vai desenvolver, então, aquele sistema embrionário indiferenciado para o ovário, então a gônada que está ali em cima, ela vai se desenvolver para um ovário, enquanto no XY, esse Y vai terminar que vai ser masculino, para a gônada se transformar em testículo. Tem uma segunda fase também de diferenciação, que é na puberdade, que vai ser relacionada à ação de fatores externos e hormônios, que a gente vai falar no desenvolver da palestra. Mas aqui, ó, a gente pode ver duas imagens para demonstrar. Isso aqui são duas imagens do canto lateral, para a gente ver como que é diferente essa separação entre a bexiga, que no homem, aqui, ó, isso aqui é a imagem na mulher, em que a bexiga ela é separada do sistema reprodutor. E aí eu vou passar 2 vídeos também para a gente poder ver como que é exatamente esse processo. Um momento que eu vou... Esse primeiro aqui, ele é sobre a formação da genitália masculina externa. E aí eu gostaria que você prestassem atenção na coloração, porque quando eu mostrar o feminino, a coloração ela também ela é repetida. E aí, aqui, então, tem o desenvolvimento do pênis, a glande e o escroto, e a abertura da uretra. Eu vou passar de novo, porque ele é curtinho, só para vocês verem novamente como que é o processo. Então, esse aqui é ele indiferenciado na fase embriogênica, e aí, durante, ele vai sendo desenvolvido, ele vai modificando para formar, então, o sistema genital masculino. E o feminino, o início é idêntico, porque, igual eu falei, eles são homólogos. Então, eles são idênticos porque eles possuem a mesma origem de tecido. Então, aqui, ó, repete de novo as mesmas cores. E isso é o desenvolvimento da genitália feminina externa. Aqui em inglês está escrito que tem um desenvolvimento da glande do clítoris. Eu vou explicar mais para frente também cada parte anatômica, mas aqui é só para vocês verem como que eles são idênticos na questão do desenvolvimento. E aqui a gente pode ver, então, em azul, o lábio maior, em laranja o menor, o clítoris e o ânus aqui embaixo. Aí eu vou voltar aqui para apresentar. E é exatamente isso que também mostra que quando tem todo esse processo de desenvolvimento, quando tá havendo a separação dos dois, apesar de formarem dois sistemas genitais diferentes, eles têm essa homologação, então eles têm essa origem comum. E aqui nos humanos, igual eu falei, né, são os cromossomos sexuais que definem inicialmente essa diferenciação. Só que eu quis trazer 2 curiosidades, porque dentro do mundo animal também tem outros fatores que podem modificar entre ter essa diferenciação entre corpo fêmea e macho. Por exemplo, tem alguns peixes que o sexo dele, macho ou fêmea, é determinado pela temperatura da água. Mesmo ele já estando na fase adulta,
se tiver um aumento da temperatura da água, eles podem ter uma diferenciação no sexo deles. Enquanto nas abelhas, apesar dessa separação também ser cromossômica, em vez de ser uma questão de ser XX e XY, os zangões, eles são haploides, ou seja, eles possuem apenas um cromossomo, e isso que determina que ele é macho, enquanto as outras terminações de sexo, que seria a operária e a rainha, que são fêmeas, elas são diploides, então elas possuem 2 cromossomos. Aqui são os vídeos. E aqui é uma imagem, só para vocês verem como que tem essa diferenciação também. E vocês podem perceber, por exemplo, nessa imagem aqui à direita, que na genitália feminina, ela tem 2 orifícios, que seria o canal vaginal e a uretra, enquanto no masculino, a uretra, ela se junta, por assim dizer, então ela é o mesmo canal da uretra e o do sistema reprodutor, eles são idênticos, então tem a liberação aqui, a ejaculação aqui, e também a micção, que seria a urina. Aí a Maria Alice vai falar um pouco mais sobre essa questão de como que é o sistema genital masculino agora. Isso. Então, gente, a Jéssica falou bem, né, que durante a fase embrionária, no início, é tudo muito parecido, e depois, com a ação dos hormônios, vai se diferenciando, né, em feminino e masculino. Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho, de maneira sucinta, como que funciona o sistema genital masculino. Então, a gente começa pelos testículos. Ô, Jéssica, se você puder passando a setinha para mim, assim, vai ficar mais fácil. Pelo testículo, né? O que é o testículo? É a gônada, é a glândula que produz o gameta masculino, que é o espermatozoide, e produz hormônios andrógenos, né? Dentre eles, principalmente a testosterona, né? Que é o hormônio masculino mais conhecido aí. Né? Então, é dentro do testículo que o espermatozoide é produzido, ou seja, que tem a espermatogênese. Tá? Depois que esse espermatozoide, né, ele é produzido, ele vai depois para o epidídimo, que seria essa parte de cima aí do testículo, uma parte enroladinha, e aí esse espermatozoide, ele termina de ser amadurecido, vamos dizer assim, a gente fala que ele sofre uma maturação, e aí ele fica armazenado até na hora da ejaculação, né? Então, quando o homem tem uma excitação, ele está, né, durante o ato sexual, esses espermatozoides, eles vão sair do epidídimo, porque eles estão ali armazenados, e eles vão percorrer o canal deferente, que é esse canalzinho, esse ducto, né? E aí ele vai encontrar com o ducto ejaculatório, né? E depois, lá no final, ele já encontra com a uretra, tá? Lembrando que nos meninos, gente, a uretra é junto, né, dentro do pênis. Ou seja, o pênis masculino, né, já falando da função dele, ele serve para eliminar a urina, né, diferente nas meninas, né, Jéssica vai explicar depois, a gente tem uma uretra separada, né, então no homem o pênis ele serve para eliminar a urina e para eliminar o espermatozoide durante a ejaculação. Né? E durante esse caminho do espermatozoide, desde que ele sai do epidídimo até ele sair pelo canal da uretra no pênis, esse espermatozoide ele recebe algumas substâncias dentro do que a gente chama que são as glândulas acessórias do sistema masculino. Aquela bolinha lá em cima, assim, que está meio alaranjada, passa a setinha lá para mim, Jéssica, é a bexiga, né, do lado. Ela não faz parte do sistema reprodutor, mas ela fica ali bem próxima, só para vocês verem. E aí a gente tem do lado ali da bexiga a vesícula seminal, que vai produzir... porque o sêmen, né, gente? O que é o sêmen? É o espermatozoide com um tanto de líquido, vamos dizer assim. Né? Então, a vesícula seminal, ela produz a maior parte do líquido, produz substâncias que vão nutrir o espermatozoide, que vão, substâncias alcalinas que vão neutralizar a acidez da vagina. Logo abaixo ali da vesícula seminal, a gente tem a próstata, que também é uma glândula que produz também uma substância que vai nutrir o espermatozoide. Essa glândula, que depois de certa idade, ela costuma aumentar de tamanho, né, e que pode ocasionar um câncer de próstata. E aí acontece muitas vezes, né, do homem já de meia idade, vamos dizer assim, ele precisa de fazer o exame
que é o toque retal, né? Dá para ver aí que a próstata está muito perto. Só um minutinho, Alice, só um minutinho que aí eu volto na sua pergunta, tá? Então, vocês podem ver ali que a próstata está muito perto do reto, né, Jéssica? Mostra com a setinha só para os meninos verem aí. Então, querendo ou não, o exame preventivo do homem para saber se ele está desenvolvendo um câncer de próstata é fazer o exame de toque retal, né? Então, a próstata é muito importante. E também depois, eu não sei se nessa foto está mostrando, mas a gente também tem uma outra glândula, tem a glândula bulbo-retal, um pouquinho debaixo aí da próstata, que produz uma substância que vai lubrificar, né, o pênis durante a relação sexual, né? Então, basicamente, a função, né, do sistema masculino é essa. Passa a próxima foto, Jéssica, por gentileza. Essa foto é uma foto real de um homem, e aí eu queria ressaltar a vocês o seguinte, que ali a raiz do pênis é a base, né, onde começa o pênis. Lá na frente, embaixo, tem a glande, que é a cabeça do pênis, e ela é envolvida por uma pele que a gente chama de prepúcio. Essa pele, gente, é muito importante, eu já vou falar aqui um pouquinho sobre higiene e autocuidado. É muito importante que o homem faça a retração dessa pele, ou seja, puxe ela bem para trás, vamos dizer assim, na hora de lavar, na hora da higiene, porque é uma região que contém secreção, né? O homem urina, então tem que ser lavado direitinho para não causar infecção. E acontece muitas vezes quando o menino é novinho, né, o bebezinho, às vezes, sei lá, a mãe ainda não sabe lavar direitinho, o bebê chora. Então, pode acontecer de não fazer essa higiene direito, acumular substâncias, bactérias, infeccionar e acontecer o que a gente chama de fimose, né? Às vezes o espaço do prepúcio é estreito, né? E aí, dependendo da situação, pode acontecer de infeccionar. O Victor me perguntou aqui no caso da circuncisão. Bom, a gente até discutiu isso um pouquinho antes, na hora que a gente estava ensaiando. Eu não sei ao certo, assim, como que é o costume judeu, mas eu tenho, para mim, que tira esse prepúcio, né? Quando a criança está lá no 7º dia, tá? Bom, a Vitória está me perguntando aqui se falta de higiene pode afetar também a mulher na hora da relação. Pode, né? Assim, pode, não na hora, mas pode trazer consequências depois, né? E aí, gente, depois, né? Depois né? Continuando falando da limpeza do pênis, e aí logo abaixo do pênis tá lá na setinha, ele escrito escroto, tá, gente? Vocês vão pode achar escroto ou bolsa escrotal, né? Tem cada livro traz de uma maneira diferente. É aonde o testículo fica, tá? E é importante vocês entenderem por que o testículo fica para fora do corpo, né? Porque o espermatozoide, para ser produzido, ele precisa estar numa temperatura corporal menor do que a nossa temperatura corporal, né? E se o testículo ficasse dentro da cavidade abdominal, ia ficar muito quentinho, vamos dizer assim, e isso atrapalharia várias coisas, inclusive a produção do espermatozoide. Então, por isso que o testículo fica para fora da cavidade abdominal. Então, assim, fica do lado de fora mesmo, ok? A Alice tinha me perguntado a respeito de como que é o sistema urinário de pessoas de intersexual. Eu vou te responder no final, pode ser, Alice? Que aí, depois que a Jéssica falar do feminino, a gente responde junto, tá bom? Pode passar, Jéssica. E essa figura aqui é para mostrar por que acontece, por que o pênis fica ereto. Vamos lembrar, a ereção, o que é? Quando o homem sofre um estímulo sexual, e aí esse estímulo pode ser visual, pode ser, né, viu uma mulher bonita, ou ele viu uma cena, ou uma lembrança, um toque, assim, várias coisas podem provocar um estímulo sexual no homem. Então, o que acontece? Essa foto aqui mostra um corte, como se tivesse, né, cortado o pênis ali ao meio. Então, o pênis, ele é uma pele, né, formado por tecido de pele, um tecido esponjoso, e ele tem uma estrutura que a gente chama de corpos cavernosos, ou seja, é como se fosse uma caverna, né? Tem espaço ali para o sangue fluir. Então, esses corpos cavernosos, na hora da excitação, como resposta ao estímulo, eles se enchem de sangue.
E aí, como eles se enchem de sangue, né? Porque antes da excitação o pênis está flácido, e aí o pênis ele fica túrgido, que a gente fala, ele endurece e ele se levanta, né? É interessante porque às vezes às vezes já teve aluno que me perguntou se o pênis tem osso, né? Não tem osso, tá, gente? Então é um processo de encher mesmo de sangue. Ele se enche tanto de sangue, a gente fala que ele é irrigado, tem muitas estruturas, vasos sanguíneos ali, ele se enche de sangue, e aí o pênis fica túrgido, ereto, na hora da relação sexual. E aí, depois que o homem atinge, né, o clímax, vamos dizer assim, ele sofre o orgasmo, acontece a ejaculação, e aí o pênis volta ao seu estado de repouso, vamos dizer assim, tá bom? E agora vamos falar do feminino. Aí, começando, né, pensando nessa visão interna, né? E diferente, então, voltando a comentar do sistema masculino e feminino, o sistema excretor, que é o sistema responsável pela liberação da urina, e o sistema reprodutor, na mulher, ele é separado. Então, a gente tem 2 orifícios, nós mulheres tem 2 orifícios, então tem um orifício para liberação da urina e um orifício responsável do sistema reprodutor. Aqui nessa imagem a gente pode ver o útero, aqui que parece uma coisinha bonitinha, a tromba uterina, o ovário, que ele, homólogo ao homem, seria o testículo, então que seria a nossa gônada, que iria liberar os hormônios sexuais, como progesterona e estrógeno. Aqui tem a bexiga, que é onde é armazenado, então, a urina. E aqui a gente pode ver que tem a uretra para liberação e o canal vaginal. E agora, olhando ele de frente também, porque essa imagem era uma imagem de lado, né? Quando a gente olha uma mulher de lado e cortada ao meio, agora olhando ela de frente, essa primeira aqui a gente pode ver qual que seria a região que é encontrado esse útero, né? Então, ele é um pouquinho assim, abaixo da barriga, na parte mais embaixo do abdômen. Aqui a gente vê esse útero, aqui é o útero, o cérvix, e aqui o comecinho do canal vaginal. Aqui a gente está vendo a tuba uterina e o ovário. O ovário, então, ele tem esse processo de fazer a liberação dos hormônios sexuais, que seriam o estrógeno e a progesterona. Aí depois eu falo um pouquinho sobre o ciclo sexual e como que ele funciona no ciclo em si. Aqui a tuba, que normalmente ela é apenas um canal de conexão, né? Quando é liberado os ovócitos, eles passam por aqui. E o útero, que é o local em que normalmente tem a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito, e também onde que tem o desenvolvimento embrionário. Alguns casos tem que a fecundação acontece aqui na tuba, e é complicação, né? Porque aqui não tem espaço para o feto poder crescer, para o embrião poder crescer, né? Mas o local correto, então, seria no útero. E aqui, essa imagem aqui, então, ela é cortada para a gente poder enxergar como que é o útero em si. Tá vendo como que ele é cheio tem essa cavidade aqui, e tem todo esse caminho? Na biologia a gente adora o nome, né? E então aqui, ó, é o miométrio, o endométrio, o perimétrio. Não é importante, não, mas eu queria só ressaltar, porque o endométrio é o local, então, que tem a irrigação de sangue durante o ciclo sexual, e ele que vai ter a descamação, eventualmente, que vai ser a liberação do sangue. Então, por exemplo, durante o ciclo sexual, ou o ciclo da menstruação, a gente tem a liberação da progesterona, que vai preparar o útero para a gravidez. Vai preparar ele, fazendo com que tenha vários vasos sanguíneos sendo chegados aqui. E esses vasos sanguíneos são importantes porque a gente vai precisar de muito nutriente para poder alimentar esse embrião que vai crescer aqui. Então, vai aumentar essa irrigação e ele vai chegar até aumentar de tamanho mesmo, chegar a quadruplicar o tamanho dessas camadas aqui, que vão enchendo de sangue. E, eventualmente, ela, sem a gravidez,
se não ocorrer a fecundação, elas começam a descamar, então elas vão começar a degenerar e vão soltando, e aí isso vai sendo liberando, então, o sangue que é visto na menstruação. Aqui é o cérvix, que seria a entrada, né? E ele, aqui é só interessante a gente ver como que ele é um canal mais estreito mesmo. E aqui é o canal vaginal em si, da vagina, que é a vagina, né? Às vezes tem a confusão em que a vagina seria todo o que a gente vê externamente, mas a vagina em si é só o canal. Eu vou falar um pouco mais sobre como que ele é, mas vendo ela externamente, ela é assim, né? E aí, aqui eu vou ressaltar só algumas regiões que é importante a gente perceber. Retornando a falar que a gente as mulheres possuem 2 orifícios. Aqui a gente vê, então, a uretra, e aqui é o orifício da vagina, ou ósseo. E acima da uretra, a gente tem aqui o clítoris e o prepúcio do clítoris. E aí vocês percebem que, por exemplo, prepúcio e glande, eles são idênticos aos termos que são usados para o sistema genital masculino. E isso porque, lembrando que eles têm esse sistema homólogo, então eles são do mesmo tecido lá no embrião, eles também possuem características muito semelhantes. Por exemplo, ele é bastante irrigado, ele é bastante inervado, e durante o ato sexual ou com estímulo, ele também chega a não ter ereção em si, mas ele se enriquece. Então ele fica mais cheio de sangue e fica ereto. Aqui a gente vê, então, que também os lábios, que tinha no primeiro vídeo lá mostrado, aqui o lado menor e o lado maior, e aqui também, ó, tem as glândulas de Bartoli, que são 2 glândulas, uma aqui e uma aqui, que fazem a lubrificação do canal vaginal durante o ato sexual. E é importante também ressaltar que o canal vaginal, ele possui uma microbiota. Nosso intestino, nosso nariz, abaixo da axila, tem vários micro-organismos em geral no nosso organismo, e dentro do canal vaginal ele possui vários micro-organismos que não são prejudiciais a gente, não causam uma infecção em si, e esses micro-organismos, como eles estão fazendo várias atividades, normalmente fermentação, eles liberam ácido lático, e o pH vaginal, ele é ácido, igual a Maria Alice comentou lá no começo sobre que o sêmen, ele possui um dos processos dele é um líquido para ajudar a combater essa acidez do canal vaginal, é exatamente por causa dessa liberação de ácidos láticos lá dentro, que faz com que ele seja ácido. E lembrando também que por causa dessa microbiota, se houver algum tipo de desregulação, então, por exemplo, outros micro-organismos diferentes que não estão lá, pode haver uma infecção, pode haver algo que vai ser prejudicial, uma patologia. E nosso sistema excretor, ele possui vários micro-organismos também. E se tiver esse contato entre os micro-organismos do sistema reprodutor para o sistema excretor, isso pode causar um tipo de infecção. Então, pensando na higiene, é sempre legal a gente lembrar que não pode ter esse contato do sistema reprodutor com o excretor, porque isso pode causar um tipo de infecção. E como a gente viu aqui no começo, o sistema reprodutor feminino, ele é bastante aberto, então pode-se dizer exposto por causa dessas cavidades. Então, caso tenha uma infecção, pode ser que tenha algo que um micro-organismo que pode acabar infeccionando uma região um pouco mais interna, que seria mais difícil de poder ter um tipo de tratamento. Aqui eu quis trazer também um pouco do ímen, que ele tem várias discussões sobre o ímen. Por exemplo, quando estava pesquisando eu descobri que existe venda de ímen artificial, que eu não entendi muito bem como que funciona não, mas tem. E o ímen, ele não tem uma função biológica, ele é apenas um resquício dessa separação, né? Essa imagem aqui que eu trouxe, ele é desse momento também embrionário, quando tem a diferenciação,
do sistema reprodutor. Então, aqui, ó, no comecinho, a gente pode até ver que tem a bexiga, aqui o canal do útero, e aí no início da diferenciação, e aí aos poucos a gente vai vendo como que vai acontecendo, né? Aí aqui, ó, nesse final, no C, a gente pode ver que já tem formado o útero, a bexiga e a vagina aqui, e aí o ímen é esse resquício de pele quando houve a separação entre o sistema reprodutor e o sistema excretor, não, desculpa, gente. E o sistema sistema excretor, sim, desculpa. Entre o sistema reprodutor e o sistema excretor. Ele pode ser perdido de diferentes formas, não apenas esse rompimento, né, do ímen, ele não apenas é no ato sexual. Como na biologia tem várias exceções, várias diferenças, o ímen também pode ser, em certas mulheres, um ímen mais fino, mais grosso. Tem até uma próxima imagem que vocês vão ver como que pode ser diferente. E ele pode ser rompido também com tipos de atividades tipo de atividades diferentes, por exemplo, andar a cavalo, andar de bicicleta, e isso não define nada na mulher ou na pessoa. Ô, Jéssica, volta só naquela imagem da vulva, que teve um aluno que perguntou aqui na hora que você estava no chat. Eu não vejo o chat, desculpa, gente. Não, é por isso que eu estou de olho. Olha, é porque ele me perguntou a questão do orifício. Aí, que passar a setinha só para mostrar para eles aonde é a abertura da vagina. Aí, onde a Jéssica está mostrando, gente, é a abertura da vagina, né? Logo em cima ali tem a uretra, que é onde sai o xixi, né? A urina, né? E mais em cima, que é o clitóris, que é o órgão, né? Um órgão que tem a função de dar prazer à mulher. Te respondi, Paulo? Eu acho que sim. É que ele estava sem entender o que era o orifício do meio da foto. Bom? Ah, tá. Eu vi que tem Professora, aqui também. Oi. É verdade que a mulher também tem um hormônio da testosterona? Sim. Se puder responder, Maria-Elisa, mas elas também possuem, a testosterona ela tem ela também tem algumas funções secundárias na mulher, em menor quantidade, mas a gente também produz. O homem tem o hormônio da mulher que eu esqueci qual que é o nome. O estrógeno. A Tatiele, ela perguntou se toda mulher tem ímen. Inicialmente, ela tem, por causa exatamente dessa questão da separação, né? Então, inicialmente ela tem, mas ele pode ser rompido por diferentes atividades que não necessariamente seria o ato sexual. E aqui eu trouxe para mostrar como que pode ser o ímen pode ser diferente em cada pessoa. Isso aqui são modelos de cerâmica no Museu de São Paulo. Só tinha essa imagem colorida, a outra estava em preto e branco, mas podem ter um formato totalmente diferente em cada mulher, e isso seja com dois risquinhos na vertical ou na horizontal. Aí agora falando um pouco mais sobre o ciclo sexual, que seria o momento em que a mulher entraria na puberdade, né? Seria esse segundo momento de diferenciação. Ele ocorre entre 12 a 14 anos ou 9 a 14 anos. Ele tem uma diferença assim, em qual que é o período exato que ele inicia, né? O primeiro é menarca, mas isso não é uma coisa que muito importante de se saber. E aí eu quis trazer aqui para vocês verem quais são os hormônios e qual que é o processo exato que acontece. Porque durante esse ciclo, durante a menstruação em si, tem a diferença tem uma modificação tanto nos ovários, que são aqueles que eu mostrei lá no início, que é no finalzinho da trompa, os redondinhos, e no útero. Então, são dois locais que vão se modificando durante o processo. Inicialmente, o ciclo menstrual, ele se inicia no primeiro dia, que acaba um ciclo, ele inicia o outro. E aí, o que acontece? Aqui, ó, nesse primeiro parâmetro, é o ciclo ovariano. Então, aqui vai demonstrar o que está acontecendo dentro do ovário
para ter a liberação do ovócito, que é o gameta feminino, que vai ser eventualmente ou fecundado ou não. Aqui é a temperatura corporal, aqui são os hormônios hipofisários, então o hipotálamo e a hipófise no cérebro também estão participando para poder lançar esses hormônios para sinalizar que tem o início do ciclo menstrual. Aqui os hormônios ovarianos, que são liberados por esse corpo lúteo aqui, e o ciclo uterino, que aqui é uma representação daquela camada do endométrio que eu mostrei. Então, eu mostrei o útero lá, né, que era aquela cavidade, e que tinha toda uma camada bem extensa, e aqui é para demonstrar como que ela vai se modificando durante o ciclo. Então, vamos iniciar também aqui falando qual que são cada hormônio. É importante a gente saber, porque eventualmente a gente vai falar sobre métodos contraceptíveis, e eles são bastante envolvidos na ação desses hormônios, porque são eles que vão fazer todo o processo de estar em um período fértil, de fecundar ou não. Porque lembrando que o sistema reprodutor, ele tem a função de engravidar ou não engravidar, então, falando cruzeiramente. E aí os hormônios que participam, então, desse ciclo são o hormônio luteirizante, que eu vou denominar ele como LH, o folículo estimulante, que é o FSH, o estrógeno, que aqui está como estradiol, e a progesterona, que são liberados pelo ovário. Então, depois da menarca, da primeira menstruação, começa então esse ciclo. Aqui a gente pode perceber que o FSH, ele é liberado, e o estrógeno. O estrógeno, ele tem função aqui de sensibilizar esses folículos do ovário, porque ele vai fazer com que aumente a quantidade de receptores nesse folículo para a ação do FSH ir lá e fazer com que tenha aumento desse folículo. E vai chegar até aumentar 10 vezes esse ovócito. E aí ele vai aumentando. Lembrando que também esse FSH, ele vai agir em todos os ovócitos que estão ali naquela região, mas apenas um que vai continuar no processo do ciclo menstrual, que vai ser liberado eventualmente. E aí a gente vai ter, então, a ovulação, que é o dia 14. Então, enquanto o estrógeno está aumentando, no dia 14, a gente vai ter um pico do LH, que é o hormônio luteirizante. O FSH também, ele aumenta, enquanto o estrógeno que estava aumentando, ele vai ter uma decaída. E aí, é esse pico específico que vai fazer com que tenha ovulação, que vai ter o rompimento do ovócito, que está ali dentro do ovário, para o espaço externo, que seria, nesse caso, a trompa uterina. Tem uma imagem depois que eu vou mostrar exatamente como que é. Mas aí, pode ter uma grande quantidade de FSH e estrógeno, mas é essa combinação de LH com esse pico que vai ter a liberação. Aí, no momento que tem essa liberação, vai começar também o ciclo uterino, que vai ser o preparo do útero para receber o embrião, que vai ser toda aquela vascularização, o aumento do endométrio, que aqui a gente vai vendo que vai aumentando aos poucos, né? Gente, só um momento, porque a minha gata tá me atrapalhando. Desculpa, gente. Ela tava gritando no meu ouvido. Mas continuando. Então, aí no momento que começa a ter esse aumento do endométrio, ela começa a ter um aumento exatamente por causa da ação da progesterona. Que aqui, ó, nos hormônios do ovário, que esse corpo lúteo estava aumentando, estava fazendo com que tenha liberação, ele vai ser liberado no sistema, junto com o estrógeno, que também vai aumentar, e a ação do estrógeno e da progesterona no sistema vai inibir ou ter um feedback negativo no LH e no FSH. Ou seja,
Ele inibindo a ação desses dois hormônios aqui, não vai ter mais todo esse processo inicial do ciclo ovariano, que não vai ter mais liberação alguma de um ovócito, não vai ter outra liberação de ovócito durante isso, porque eles vão estar sendo inibidos e não vão estimular o crescimento do folículo. E aí, essa progesterona, então, vai aumentar, preparando o útero por causa do corpo lúteo que continuou fazendo essa liberação. E aqui, no dia 28, é o dia em que, caso ocorra a fecundação, a progesterona vai continuar, vai ter uma liberação do embrião lá fecundado, que vai continuar de vários hormônios, que vai continuar com que essa camada lá dentro do útero continue, e aí vai fazer todo um outro processo. Mas se não ocorrer a fecundação, vai ocorrer a menstruação, que vai ser a degeneração, então, desse corpo lúteo. O LH aqui, ele vai aumentar, ele aumenta pouquinho, mas ele aumenta, porque ele vai fazer a degeneração desse corpo lúteo e vai começar a descamação do endométrio e vai ter a liberação de todo aquele sangue que ele ficou irrigado. Aqui é um resuminho bem rápido para vocês entenderem. Então, o LH, ele é o pico para ocorrer essa ovulação. O FSH, ele que estimula o crescimento inicial desse folículo. A progesterona, ele prepara o útero, aumentando essa vascularização. E o estrógeno, ele torna tanto os receptores mais sensíveis ao FSH, como também, junto com a progesterona, inibe a liberação de FSH e LH. Aqui, esse ciclo sexual, ou o ciclo menstrual, ele pode variar bastante. Ele dura em torno de 28 a 40 dias. Igual eu estava falando, né? Que tem o 14º dia, que tem a ovulação. E aí, depois de 2 semanas, ocorre a menstruação em si, caso não ocorra a fecundação. Mas ele pode variar de mulher para mulher, de 28 a 40 dias. E esse período também pode ter não pode ser regular em todas as pessoas. E aí, pensando sobre o período fértil, né? Quando que é o período fértil específico? Ele tanto é a fase pré-ovulatória, o período de ovulação, então o dia que vai liberar, e a fase pós-ovulatória. O período fértil seria a época que teria a possibilidade do ovócito ser fecundado, porque o espermatozoide, o gameta masculino, ele pode durar até 5 dias no canal vaginal, enquanto o ovócito, ele dura 1 dia. Então, seria o dia da ovulação e 5 dias posteriores, então 1, 2, 3, 4, 5, e 1 dia anteriores, né, desculpa, e 1 dia posterior. E aí a menstruação ocorreria 2 semanas depois. Mas, igual comentei, isso pode modificar de mulher para mulher, não determina se é exatamente 28 dias, e até mesmo durante a fase da puberdade, esse ciclo é bastante irregular, ele demora um pouco para ficar regularizado, o meu mesmo demorou uns 2 anos para ficar regular, e é sempre bom ter um sistema em que você pode ficar atenta qual que é o seu ciclo em si, tanto quanto posteriormente, quando a gente falar sobre métodos contraceptivos, mas também para a gente saber exatamente qual que é sobre o nosso corpo e saber quando que é os períodos e quando que está acontecendo as coisas. Aqui é a imagem que eu comentei para vocês vocês verem, é bonitinho, a liberação em si do ovócito. Aqui, ó, é o ovário, aqui é o folículo, e esse aqui é o ovócito sendo liberado. A Luísa levantou a mão. Ah, sim. Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Acho que foi Luísa mesmo. Ai, Alice, eu acho bonitinho esse texto. A Luísa, acho que ela baixou a mão de novo. Ah, tá. Deixa eu ver. Se quiser perguntar a Luísa, é só levantar a mão de novo. Então.
não tem nenhuma pergunta aqui não, né? Ok. Aí, isso aqui é a imagem, então, dele sendo liberado, ele rompendo com a parede do folículo. E aqui é o ovócito. Aí seria basicamente isso, a nossa apresentação. Se vocês tiverem mais alguma pergunta específica, eu vou só explicar, eu vou abrir esse espaço aqui. Teve uma pergunta sobre... que a Maria Alice ia responder agora, que agora eu já esqueci. Qual que era? Não, mas pode falar do link primeiro. Tá, tudo bem. Explicar para eles o link primeiro. Então, gente, igual comentei, sábado vai ser sobre esse espaço para a gente conversar, girar mais dúvida. A gente vai tentar fazer em tópicos, e aí a gente precisa que vocês façam perguntas, ou façam comentários, ou até mesmo digam sobre alguma opinião exata, sobre algum fator que vocês acham, para a gente discutir no sábado, às 9 horas. E aqui é o Padlet, que é tipo um quadro interativo para vocês poderem usar, e ele é totalmente anônimo. Eu vou mostrar aqui, ó, que eu vou mandar um link para vocês, e aqui vocês podem escrever, colocar um título qualquer, eu vou ser bastante não criativa, e escrever sobre a sua dúvida. E aí, tem aqui esses outros recursos que é, por exemplo, você pode colocar uma imagem, ou você pode colocar um link, tá vendo? Pode colocar, gravar um vídeo, câmera, desenho, um GIF. Aqui também você pode pegar e colocar alguma coisa que você queira colocar que seja direto por um link, em vez de ser do seu computador. E aqui é a mesma coisa, né? E aí você só publica. E aqui, ó, por exemplo, não tem identificação, então ele seria anônimo e vocês podem... claro que ele é anônimo, mas, por favor, com respeito ao utilizar, tenta não colocar nada que seja preocupante. E aí eu vou colocar um link aqui no chat, mas, eventualmente, a gente vai enviando, todos os dias a gente vai mandar esse link novamente, para vocês poderem colocarem as suas dúvidas. Seria isso. Gente, a Alice tinha me feito uma pergunta a respeito de pessoas intersexo, né, que antigamente era conhecido como pessoas hermafroditas e tudo. Então, na verdade, o que acontece? Na verdade, são erros, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa é essa, erros durante o desenvolvimento embrionário. Então, existem vários tipos de hermafroditismo, né? Então, não tem como a gente falar assim, como que é o sistema urinário reprodutor de uma pessoa que é hermafrodita, porque tem vários tipos, né? Tem alguns casos que desenvolvem uma genitália feminina, mas tem um testículo acoplado. Então, assim, não tem como falar direitinho, porque acho que cada caso é um caso, na verdade. E tem uma outra pergunta que o Fabrício escreveu aí, se o líquido seminal engravida. Bom, se eu entendi o que ele quis perguntar, e se aqueles fluidos que saem de lubrificante mesmo do pênis antes da ejaculação pode conter espermatozoide? Pode sim, tá, Fabrício? E também também pode veicular infecções sexualmente transmissíveis. Então, é importante usar o preservativo desde o início da relação sexual. Mas isso aí as meninas vão explicar amanhã. Amanhã ou sexta, Jéssica? De infecções. Sexta-feira. Sexta, né? Amanhã, métodos contraceptivos. É isso. Ok? Mais alguma pergunta? O Marcos Lopes tem uma. Eu acho que agora poderia ser liberado na lista de presença, não sei se vai ser depois ou depois. Acho que ela já colocou no chat aí, ó, a lista de presença. Vamos responder só essa do Marcos e encerrar? Como é que é, Jéssica?
Porque senão eles não vão participar do sábado, se a gente responder tudo hoje. Que é um Não é? suspense, né? O Marcos está perguntando aqui como que faz com uma mulher, né, que é virgem, sem machucar ela. Então, fato, Marcos, é que no caso de relação sexual e é a primeira relação da menina, você tem que ter muito cuidado com ela, muito carinho, né? Porque tem todo o psicológico envolvido, não só o físico, né? Então, e a menina tem que estar bem à vontade, porque vocês têm que lembrar o seguinte, que a partir da hora que a mulher está à vontade, ela vai se excitar, e aí o próprio corpo dela vai produzir substâncias que vão lubrificar a vagina e vai facilitar a penetração na hora da relação sexual. Então, você tem que ter muito cuidado com ela, muito carinho, muita paciência, né? E não achar que você vai fazer com a menina o que às vezes vê, por exemplo, num vídeo pornográfico, né? Porque às vezes a pornografia ela passa uma coisa que não é real, na verdade, né? Então, a Júlia perguntou se era normal sentir dor. Sim, depende, né? Assim, as primeiras vezes dói, mas se estiver doendo toda vez, é bom procurar o ginecologista, né? Professora, estão perguntando no chat se pode lavar a camisinha. Gente, E misericórdia. não pode lavar a camisinha, gente, porque só se usa uma vez, por isso que se chama descartável. Descartável, isso, exatamente, gente, pelo amor de Jesus, né? Não lavem E também não pode usar duas, porque vai ter o atrito de uma na outra, e vai ter mais o atrito na vagina. Não tem essa necessidade, né? Usando preservativo de boa qualidade, não precisa, tá? Tá, o Juan fez uma pergunta, a última que eu vou responder, que é importante. Ele perguntou com que idade o pênis começa a crescer. Então, o pênis ele vai crescendo, assim, acompanhando o crescimento da criança. Mas na puberdade, né, quando como é que eu falo? Quando os testículos começam a produzir a testosterona em uma quantidade que o rapaz vai desenvolvendo as características sexuais dele, aí, né, o pênis, vamos dizer assim, cresce mais, vamos dizer assim, tá bom? Isso, a Tânia, nossa professora aqui, a coordenadora, já respondeu no chat também, tá? Principalmente na puberdade, sobre a ação dos hormônios masculinos, tá bom? E aí, Jéssica, encerramos por hoje? Sim, 4 horas, né? Justão, certinho aí, certinho, 1 hora. Incrível, eu pensei que a gente ia passar o tempo. Não, Ana, não pode passar álcool no pênis. Jesus amado! Então tá bom, gente.